E aí, pessoal, o domingo começa agitado com muitas informações sobre o Grêmio, vindas da Itália, é verdade, da Itália. Tem jogo, tem o time e tem a forma como o Grêmio está jogando. E tem uma ótima entrevista de Marcos Herrmann, o vice-presidente de futebol, que revelou alguns bastidores importantes da gente retratar aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre aqui na descrição e entenda mais sobre essa importante atividade. Gente, vamos lá. Primeiro eu queria fazer um pedido para vocês. Eu estou colocando aqui no primeiro comentário as minhas redes sociais, o Instagram e também o Twitter. Quem não tiver, segue ali, vai ali, clica ali, não custa nada, vai ali e segue a gente também no Instagram. Quero também movimentar por ali algumas coisas, então quero o apoio de vocês, quero saber como é que a gente está ali aumentando também ali o Instagram e o Twitter. Valeu? Vamos começar. Gente, vamos começar por uma notícia que vem da Itália. Segundo o jornalista Eduardo Gabardo, Douglas Costa já recebeu a informação da Juventus de que está liberado a partir da janela. Exatamente isso. O Douglas Costa ontem numa live revelou que dia 22 de maio ele está em Porto Alegre. Não quis falar se vai negociar com o Grêmio, não é isso que está em discussão, mas as pedras vão se colocando e a gente vai aos poucos tentando compreender como que o ambiente do futebol se dá. Eu falava sobre isso, o Douglas Costa perdeu valor na Europa, e perdendo valor na Europa, obrigatoriamente a gente começa também a ver que essa possibilidade de uma simples liberação, ela ganha muita força. E essa é a questão. Isso tem relação com o Grêmio neste momento? Não tem relação com o Grêmio, mas aqueles ingredientes de que o jogador tem propostas altas na Europa acaba não se confirmando a partir do momento em que a própria Juventus libera o jogador. Então, em cima disso, vamos aguardar. Teve mais um passo e em cima desse passo a gente vai avaliando. O Grêmio hoje tem um enfrentamento contra a equipe do Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho. E essa partida, eu quero revelar algumas situações aqui que eu acho que a gente já tem algumas verdades colocadas no trabalho do Thiago Nunes. O Grêmio não é confirmação oficial, mas vai a campo com Breno, Wanderson, Jeromel, Juan, Cortez, Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Léo Pereira, Ferreira e Diego Souza. Basicamente o time que fez o enfrentamento lá na Argentina na quinta-feira. O que a gente pode colocar como base? Primeiro, Wanderson e Rafinha estão revezando, claramente. Estão revezando. E para isso é importante que a gente repare que é uma mudança de postura, mas o fato é que eles estão revezando. Outra coisa, o lateral esquerdo titular volta a ser Cortez. Esse também é um resultado do que a gente está discutindo aqui. O Diogo Barbosa já voltou e segue fora do time. Acho interessante que a gente faça esse reparo, porque depois, quando eu colocar para vocês o que disse pela manhã o vice-presidente de futebol, Marcos Herrmann, a gente vai começar a juntar as peças e com certeza chegar a um ponto. Caxias confirmado, olha o time do Caxias, do técnico Lacerda, que vai deixar o Caxias depois do campeonato, já informou por lá isso, mas não vem para o Grêmio, tá? Não vem para o Grêmio, mas vai deixar o Caxias. O que a gente tem do Caxias? Marcelo Pitol, John Lennon, Guilherme Mates, Thiago Salles e Bruno Rea, todos muito conhecidos, Juliano, Carlos Alberto, Gustavo Ramos e Diogo... Juliano, Carlos Alberto, Gustavo Ramos, Diogo Oliveira e John Clay, todos muito conhecidos também, todos jogadores que têm aí muito trânsito pelo interior, e na frente o Giovanni Gomes, ele que já jogou lá no Pelotas, fez um bom trabalho lá, está fazendo um bom trabalho no Caxias e se mostra um bom jogador. O juiz do jogo, Vinícius Gomes do Amaral. A partida é um jogo que eu considero difícil, eu acho que o Grêmio tem que ter muita atenção nessa partida, porque é importante que a gente coloque esse jogo como algo definidor, porque aí a gente chega no que disse Marcos Herrmann. Primeira frase do Marcos Herrmann, para mim é definitiva.
Não existe a palavra prioridade no vocabulário do Grêmio. O Grêmio rasga a cartilha que comandou o Grêmio por 5 anos de priorizar competições. Ele disse claramente que o trabalho do Thiago Nunes, e ele foi muito delicado na forma de dizer, porque ele falou, lembrando, falou para a Rádio Gaúcha, para o Rodrigo Oliveira, há pouco, no final da manhã, conversando com o Rodrigo Oliveira na Rádio Gaúcha, e ele, quando ele usa esse termo, eu deveria fazer um vídeo só sobre isso, mas eu preferi colocar junto desse. A palavra prioridade ela comandou as ações do Grêmio. O Grêmio sempre abriu mão de alguma coisa. E aí a gente junta a uma questão, e ele fez questão de não comparar o trabalho do Renato com o trabalho do Nunes, o trabalho da comissão física lá, do pessoal da preparação física, mas disse, já mudou. Já sentimos diferença entre o trabalho do Pimentel e o trabalho do antigo preparador físico. Claramente se colocando numa situação de alívio e também de expectativa. Diz que é muito cedo para avaliar, mas que são métodos, segundo ele, diferentes. Com uma prioridade para o trabalho, uma prioridade para a força física, uma prioridade para se aumentar a carga de trabalho. E, segundo a análise interna do Grêmio, isso está fazendo diferença já. Pouco tempo é verdade, mas já faz diferença. Reiterou também a questão de campo do treinador, elogiando isso, tem sido uma característica. O Grêmio passa, e a parte de comunicação do Grêmio, a todo momento mostrando trabalhos do treinador dentro de algumas coisas diferentes do que se via. Isso a gente nota nas coletivas e claramente existe um impacto entre um e outro. E eu reitero, sempre que posso, eu falo para vocês, não vamos criar essa comparação, não ganhamos nada com isso, mas neste início de trabalho é natural que, sobretudo quem está dentro do futebol, dentro do departamento, dentro do ambiente do vestiário, sinta as diferenças, porque a gente tinha muito tempo do trabalho de um treinador e sempre há ruptura, por mais que se queira dar continuidade ao trabalho. O Marcos Hermann, sobre a contratação do executivo, diz que ele, o Carlos Amodeu e também o presidente estão avaliando nomes, nada está definido, e também disse basicamente a mesma situação com relação às contratações. Deixando claro que o Grêmio está analisando o mercado, que existem as suas prioridades, mas que as coisas estão sendo colocadas de uma maneira um pouco mais tranquila, para que o Grêmio, em cima das dificuldades que encontrar no campo, reforce. Portanto, a melhor frase que eu podia ouvir hoje, terminou a história de prioridade. Inclusive disse Marcos Hermann que quer muito ganhar o Campeonato Gaúcho e quer muito classificar na Sul-Americana. Jogando partida a partida, força a força, sem poupar. O Grêmio vai tirar jogadores do campo, como tira o Rafinha hoje, por uma questão meramente física, mas a estrutura do time está toda ali. As pessoas entendem a diferença de uma coisa para outra. O Grêmio morreu na questão da prioridade toda a vida, usando a prioridade para dar desculpa dos fracassos. E agora não. Agora o Grêmio tira a palavra prioridade do dicionário do Grêmio. E isso me parece que é quase um carinho no coração do torcedor, que se incomodou demais com essa realidade. Não sei se vocês concordam, mas me parece que essa é talvez a grande crítica. Existem outras pequenas, mas a grande crítica, a forma como o presidente Romildo deixou a coisa acontecer no ambiente do Grêmio, permitindo inclusive absurdos como esse, de a todo momento priorizar e dando força a um discurso que não tinha uma base. Permitiu que o torcedor se incomodasse. Então, quando a gente vê essa mudança, a gente tem que vir aqui aplaudir e aplaudir demais, porque é essa a grande questão neste momento. A questão é, nós estamos diante de um ambiente que precisa fazer com que, quando a camisa do Grêmio estiver em campo, ela tem que estar 100% focada e forte. E esse discurso indica exatamente isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.